Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos hoje, vocês já podem ter percebido, numa edição especial do REC. Tanto que o cenário está diferente, não, tudo um pouco diferente, mas já vou explicar por quê. Nós estamos fazendo hoje um REC em formato de mini-doc porque é uma ocasião muito especial. O primeiro dos chamados Cadernos do 20 de Novembro, um projeto produzido pelo Jornal à Tarde de 2003 a 2015, está completando 20 anos. E hoje, não é, Priscila, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse projeto que foi muito, mas muito importante do ponto de vista do jornalismo étnico-racial. Baiano, inclusive. Quem dirá até do Brasil. Por isso Sim, a gente sim. escolheu, né, gente? Estar aqui na redação de à tarde para falar um pouco sobre esse caderno que marcou e gerou, inclusive, né, muitas pesquisas, muitos trabalhos. Inclusive, a gente já trouxe alguns aqui. Pois é. Esse primeiro caderno, ele se chamou Quassuacu, A Vida em um Mundo Racista. E esse caderno, ele nasceu de uma pauta. Né? Na época, a Tarde estava passando por muitas, né? digamos assim, e isso faz parte do dinamismo, né? do próprio jornal. E a Tarde estava passando por uma reforma editorial e gráfica. Sim. E nesse período, por exemplo, o jornal tinha como diretor de redação o jornalista Ricardo Noblat. E ele, então, fez uma proposta a partir de uma pauta que era para discutir se Salvador tinha práticas racistas. Nossa. Imagine. Imagine. Né? Então, eu e mais dois colegas jornalistas, Manuela Barros e Gilson Jorge, nós saímos e fizemos algumas experiências no shopping de Salvador, em algumas lojas. Né? E aí a gente realmente constatou alguns tipos de prática desse chamado racismo brasileiro, o racismo cordial. Né? A invisibilização das pessoas negras, né? Principalmente num espaço onde elas não são esperadas, como um espaço de consumo. O caderno, ele, desde o primeiro momento, eu tive a felicidade de participar de todos. Né? Então, eu Começou com participei... você. Não, na verdade, eu fiz o projeto, né? Digamos assim, a concepção editorial, né? Tive a sorte de contar, digamos assim, com a consultoria de um dos maiores intelectuais, eu considero do país, né? Claro, a Bahia é Brasil, né? Então, o professor Roberto Albergaria, e eu, assim que tive a missão, que me foi dada a missão, né, de pensar, eu conversei com ele e a ideia era, desde o primeiro momento, a gente pensar esses cadernos temáticos. Sim. Porque, do contrário, a gente ia ficar ali discutindo os temas, os mesmos temas, as mesmas questões, né? Então, a ideia era ser temático. E o que é o tema que perpassa aquele caderno, né? Todas aquelas abordagens que tem ali sobre questão de cotas, de quilombo, né? Da própria questão do racismo, é a chamada história do racialismo científico. Como é que se construiu, né, a partir das grandes navegações, né, e essa tragédia que foi a escravidão, como é que se construiu essa ideia de raças humanas, inclusive com o aval da ciência. Sim. Né? E todas as consequências que vêm disso, como é o racismo, que é uma das mais evidentes. Então, a gente contava aquelas histórias, né? Ela se transformou na base de qualquer discussão sobre o que seria o Brasil, né? O povo brasileiro. Então, a chamada questão da raça. E como a ideia principal era essa, como é que essa questão da cor mexe com o imaginário das baianas e dos baianos. Então, ali tem, por exemplo, todas as páginas do especial, ela tem uma enquete, né, o resultado de uma enquete que a gente fez na Praça da Piedade, eu e o fotógrafo Antônio Queiroz. E a gente, desculpem, a gente perguntava para as pessoas qual a sua cor. E a gente apenas reproduziu o que elas diziam. E tem respostas ótimas ali. Tem, muito bacana. Assim, porque dá uma bacanas Sim. porque dá uma dimensão de como as pessoas usam subterfúgios para fugir Sim. da ideia de ser preto, né? Então, assim, as pessoas que respondiam, eu sou negro pardo, ou eu sou negro claro, eu sou cor de burro quando foge. Né? Então, assim, as pessoas iam dando as mais variadas respostas, né? Então, isso ajudou a gente a contar essa história, né? E como foi, né, para você produzir isso? Eu sei que assim, o tempo do jornalismo vai ser muito curto e o caderno é muito grande. Na verdade, é um dos grandes desafios do jornalismo quando a gente vai para o ambiente da reportagem. Porque, na verdade, um caderno especial, ele está no campo da grande reportagem, como a gente chama, né? Da reportagem, onde a gente tem
liberdade, inclusive, de uso variado de Sim, gêneros, sim. experimentação. E ali, desde o começo, né, era crucial entender que aquele caderno precisava ser temático. Então, o primeiro grande desafio era encontrar o tema, né, e a partir do tema ir construindo o discurso, digamos assim, o discurso editorial. Né? Sim. Aquele primeiro, por exemplo, ele tem essa ideia, né, de fazer uma discussão difícil, porque é uma discussão, inclusive, teórica, né, acadêmica, sim, mas que a gente conseguiu ali ir traduzindo, porque o jornalismo é bem isso, né? A gente pega questões complexas e aí a gente vai tentando traduzir e ainda numa linguagem difusa, ou seja, para um público difuso, né? As mais variadas pessoas, a gente não tem dimensão, sim, de quem vai alcançar com aquilo. Quem vai ler aquele material, né? Qual é? A gente sabe, claro, a gente tem média de perfil, mas a gente não tem controle de até onde aquilo vai chegar. Então, a gente escreve de uma forma que todo mundo compreenda, né, nesse caso. E aí, a gente tinha ali esse desafio. O caderno tem uma beleza plástica, né? Desde a diagramação, né, o projeto gráfico, né, de Ian Negrão e a diagramação, a colaboração e também a diagramação de Ana Clélia Rebouças, né? A coordenação editorial foi de Olenka Machado e a edição de Marlene Lopes. Então, quando a gente olha mulheres negras, né, o caso de Marlene Lopes está numa posição de edição. Então, tudo isso, de alguma forma, traz a perspectiva de você conseguir fazer algo, talvez com muito sentimento e com muito conhecimento de causa de quem está ali. Então, repórteres negros, né, o meu caso de Gilson Jorge, meu e de Gilson Jorge. Então, a ideia, aquilo ali, ele acaba tomando uma dimensão muito, digamos assim, muito próxima da questão. A gente estava mais ou menos compreendendo. E um ensaio de Mário Cravo Neto, né, com imagens maravilhosas. E quando o caderno ficou pronto, ainda teve um outro saque, né, fantástico do então, na época, era o secretário de arte do Jornal à Tarde, Sérgio Fujivara, e ele resolveu fazer uma capa temática. Então, a capa da tarde, naquele dia, a capa do jornal, era uma das fotos do ensaio, né? Uma das fotos do ensaio, e estava ela aberta, muito aberta, e em cima, em letras, né? Bem o que a gente chamava um clichê do jornalismo, em letras garrafais, racismo, o crime sobrevive. E não tinha mais outras chamadas, só tinham 4 chamadas na capa. Né? Então, assim, era uma apresentação, um cartão de visitas, dizendo, hoje é diferente. Né? E a outra questão que sempre permeou esses especiais, todas, foi a seguinte compreensão. Nós estamos no Dia Nacional da Consciência Negra. Então, é um dia de denúncia, mas também um dia de celebração. Os prêmios vieram como resultado. A gente não buscava isso, né? Pelo contrário. Então, o primeiro caderno, o Qual a Sua Cor? A Vida e o Mundo Racista, 2003, 2004, ele foi finalista do Prêmio de Imprensa Embratel, na categoria Nordeste. Né? O de 2006, Sou de Santa e Raça. Ele foi, aliás, Sou de Santa e Raça, 2003, 2004, 2006. Ele foi finalista do Embratel, 2006, eu acho, a edição 2006. O Produtores de UO, finalista do Prêmio Banco do Nordeste, ganhou na categoria Mídia Impressa Regional e Mídia Impressa Nacional. O Epopupá, marca do Dendê, lindíssimo, e esse bilíngue, ele foi finalista do Prêmio Abdias. E Os Homens que Chamam os Deuses para a Terra, ganhou. Aqui o prêmio. Aqui pra gente, tá? Esse prêmio, ele tem um peso, né? Vamos botar assim, de Oscar. O Oscar, se fosse na área das artes, né? Das artes audiovisuais. E se fosse na área do esporte, era o equivalente à medalha de ouro na Olimpíada. Por quê? O nome já diz tudo, né? Então, foi o primeiro prêmio criado, né? Digamos assim, especializado em jornalismo que abordasse questões étnico-raciais. Foi uma articulação da Comissão dos Jornalistas pela Igualdade Racial, COGIRA, do Rio de Janeiro, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro, o apoio. Né? Então, assim, com esse trabalho, a Tarde passou a ampliar essa cobertura para todas as suas áreas, de tudo. E os cadernos ajudavam nisso, porque a gente acabava trazendo, por exemplo, o caderno sobre o futebol, o racismo no futebol, que foi em 2013, antes da Copa, o pessoal de esporte veio trabalhar com a gente. Então, a gente sempre trazia
colegas de outras editorias, né? Era sempre misturado aqui. Não tinha uma equipe fixa. Né? E aí, o que é que a gente ia fazendo? Isso ia aparecendo também. Foi um projeto, digamos assim, que talvez o que mais funcionou nele foi a educação interna. Sim. Éramos nós, jornalistas, aprendendo sobre combate ao racismo. Éramos nós, jornalistas, aprendendo o quanto a linguagem ela pode ser racista. E no nosso caso, mais complicado, porque a gente cria formas de representação. A gente alimenta essas representações. Então, assim, colocar uma criança de Black Power na capa da tarde era algo muito grande, sabe? Colocar uma pessoa negra com a mão no rosto, em letras grandes, racismo, crime sobrevive, na capa do jornal, era uma coisa impactante, ainda mais num país que diz que racismo não existe ainda, do ponto de vista fora. A academia já superou essa discussão. Eu acho que esse, gente, foi inclusive o maior legado, né, que esses cadernos deixaram. Porque, assim, da mesma forma que o trabalho interno foi muito bom, daquela coisa, não só dos jornalistas verem, mas editores, que era possível, que tinha muita coisa além de falar, além de assuntos com negros que envolvessem violência ou N coisas negativas, tinha muito a ser produzido, muito a ser mostrado, mas isso mostrou também, esse reconhecimento com os prêmios, acho que ajudou muito isso, mas assim, levou o caderno, ele foi chegando nos outros estados, em outras cidades que viram essas possibilidades, olha como é possível fazer tantas matérias boas, positivas, mas sem esquecer de mostrar também todo que o racismo continuava presente. Mas talvez o nosso maior prêmio é ter mostrado que é possível. Que é possível discutir racismo dentro de uma mídia comercial. Não é apenas o jornalismo independente que tem a obrigação de fazer isso. Pelo contrário, as mídias todas, é responsabilidade social, não é favor, é cumprir o que todo mundo, todos os veículos, seja qual a linguagem. Eles têm um editorial, um compromisso editorial, todos eles. E onde é que esses editoriais se baseiam? Todos eles se baseiam na Declaração dos Direitos, hoje a gente pode falar da humanidade, e não apenas do homem, né, da humanidade. E o que é que esses direitos, quase todos eles, se você for pegar o compromisso de todos, como é o dessa empresa, do grupo de comunicação, à tarde, está lá. Lutar ou combater qualquer tipo de desigualdade. Sim. Qualquer tipo de desigualdade. Seja ela social, seja ela racial. Né? Então, assim, não tem como dizer, eu não vou fazer. Ainda mais no estado desse. Então, eu acho que talvez o mais bonito dessa história, né, que a gente está aqui celebrando 2 décadas do primeiro, mas que não acabou em 2015. Eu acho que os ecos estão... Olha a gente aqui falando deles, né? Então, eu acho que é isso. É a gente ter dito assim, é possível, sim. Basta um pouquinho de esforço e de boa vontade que a gente consegue fazer, né? E, assim, não era a favor... Inclusive, tem retorno. Sim. Tinha retorno. Retorno, inclusive, retorno financeiro. Ou seja, tinha ali uma grande vontade de tanta gente, né? Era só a gente juntar, a gente apenas uniu todo mundo para fazer, né? E assim, eu tenho a maior felicidade. É uma das coisas mais fantásticas na minha carreira no jornalismo, né? Eu trabalhava, era o período de maior trabalho nessa redação aqui que vocês estão vendo, né? Numa rotina, só quem sabe, né? Quem entra na redação de jornalismo impresso sabe. Você tem a hora de entrar e você não tem a hora de sair. Mas assim, gente, era talvez os meus 30 dias mais felizes do ano. Nesta redação de à tarde, era o período do 20. Né? Eu chegava ao 21 de novembro, exausta, mas feliz. Mais feliz. Então, assim, lembrar deles é fascinante até hoje, né? De como a gente foi construindo. Né? E repetindo, viu, gente? Eu estou aqui, é muita gente que ajudou a construir, né? Eu não quero nem ficar dizendo falando para não vai acabar cometer injustiças, mas, assim, algumas pessoas foram cruciais nisso, mas dizer isso, né? Era muita gente para fazer, mas eu tive a felicidade de participar de todos. Né? Colocar nos currículos bem grandão. Eu participei de todos. Eu estava lá. Eu estava lá. Mas então é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde, é assim, a gente sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.